A sua agenda está explodindo. A sua lista de tarefas está aumentando cada vez mais. Você passa o dia inteiro ocupado, respondendo e-mails, passando de uma reunião para outra, e no final do dia você tem a sensação de que correu uma maratona, mas na verdade não saiu do lugar. Você provavelmente acha que para isso precisa de uma solução, não sei, um aplicativo de produtividade, por exemplo, uma nova técnica de gestão de tempo, ou começar a acordar às 5 da manhã. Segundo Stephen Covey, você na verdade está tentando instalar um aplicativo em um software que está totalmente personalizado, bugado, atualmente. Cara, esquece essas dicas rápidas. Esse livro, ele não é um band-aid, ele é uma cirurgia de peito aberto. Ele vai mudar a sua forma de como que você vê o mundo. O Covey, ele não te deu uma lista de tarefas, ele deu um código-fonte a reprogramar a sua mente e mudar o seu pensamento. Nesse vídeo nós vamos te mostrar os 7 hábitos que vão reprogramar o caos e clareza dentro da sua mente. E o terceiro hábito, meu amigo, é o que separa o profissional dos amadores. Fica até o final para você ver qual que é. A maioria das pessoas, elas vivem como passageiros da própria vida, reclamando do chefe, do trânsito, do governo. Eles são como termômetros, registrando a temperatura do ambiente. Covey, ele te entrega a primeira chave e diz: seja proativo. Isso não é só ter iniciativa, é você entender que entre o que acontece e o resultado, há um espaço, e é nesse espaço que importa o que você vai fazer. Lembre-se, você não é um passageiro, você é o piloto. Pessoas reativas, elas focam no círculo de preocupação, focam no que elas não controlam, basicamente. E as pessoas proativas, elas focam no círculo da influência, elas focam no que elas podem controlar. Quanto mais você foca nisso que você pode controlar, mais esse círculo se forma. Pare de reclamar da chuva e passe a focar em construir uma arca. Ok, você assumiu o controle, mas o controle para ir para onde? Ser proativo sem você ter uma direção mais clara é a receita mais rápida para você tomar um burnout. Você basicamente só vai ser mais eficiente em chegar no lugar errado. E é aqui no hábito 2 que muda esse jogo completamente. Comece com o objetivo em mente. Covey, ele propõe um exercício bem interessante. Imagina que você morreu. Imagina o seu próprio funeral. Pensa nas pessoas que estão lá no funeral. Pensa no que elas vão falar de você. Pensa nos seus familiares, nos seus amigos, nas pessoas que vão estar lá. O que elas pensariam de você? Que tipo de pessoa que você foi? Que legado que você deixou? E essa resposta, por mais dura que seja, é o seu norte verdadeiro. É a sua constituição pessoal. Você ter essa clareza, ela te dá um filtro para você tomar todas as outras decisões na sua vida. Se alguma coisa que você está fazendo não está te aproximando do seu objetivo final, por que você está fazendo isso? Terceiro hábito, o filtro implacável. Lembra que eu falei para você que esse hábito separa os amadores dos profissionais? Então presta atenção. Agora você tem um mapa, tem um destino final, mas o seu dia a dia é uma selva de notificação, mensagem, é um monte de distrações. O hábito 3, ele é a aplicação do hábito 2. Não é sobre você gerenciar tempo, é sobre você gerenciar a si mesmo. O mantra é, primeiro e mais importante. Covey, ele nos dá a matriz do gerenciamento. Tudo se divide em 4 quadrantes. Urgente e importante, não urgente e importante, urgente e não importante, e o limbo do não urgente e não importante. A maioria vive como bombeiro. Vive em modo urgente e apagando o fogo do que está acontecendo. E o problema é que o urgente raramente é o mais importante. As pessoas altamente eficazes ignoram o barulho e vivem no quadrante 2. O importante e não urgente. É aqui que mora o planejamento, a prevenção, o aprendizado, a construção de relacionamentos. É você ser o arquiteto da sua vida. É você evitar de precisar do socorro dos bombeiros. Quarto hábito. Quebrando a matrix da competição. Com esses 3 hábitos que foi falado, você conquistou a si mesmo, a sua vitória privada. Você basicamente é o mestre do seu universo interior, mas ninguém vence sozinho. Agora esse jogo se torna multiplayer, e a primeira regra está contra tudo o que a sociedade um dia já falou para você. Pense no ganha-ganha. A nossa cultura, ela é obcecada pelo ganha-perde. Para que eu ganhe, alguém tem que perder. A gente foi ensinado a ver a vida como se fosse uma torta. Se alguém pegar o pedaço maior, o meu vai ser menor, então eu vou sair perdendo. A mentalidade do ganha-ganha ou da abundância, ela mostra que essa torta, ela não se trata somente de pedaços fixos. Ela mostra que juntos, cada torta junta, ela pode fazer um pedaço maior, pode fazer uma torta completa. Isso não se trata de você ser bonzinho,
Se trata de você ser inteligente. Uma solução que os dois saiam ganhando, de os dois se sentem bem, não é uma coisa ruim. É a melhor coisa a se fazer nesse momento. Então, se não for ganha-ganha, o acordo ele não vai dar certo. Todo mundo tem que sair feliz. O superpoder da comunicação. O ganha-ganha, ele é lindo na teoria. Mas como que você vai chegar lá se as pessoas não te entendem? Você já entrou numa discussão em que cada um fala de uma língua diferente? As pessoas não querem ser convencidas, elas querem ser entendidas. E é justamente por isso que o hábito 5 talvez seja o mais difícil de todos. Procure compreender antes mesmo de ser compreendido. E a maioria de nós, a gente não escuta com a intenção de entender, a gente escuta com a intenção de responder. A gente está todo o tempo maquinando aqui qual que vai ser a próxima resposta na nossa cabeça. O Covey, ele nos ensina a escuta empática. É você ouvir não só com os ouvidos, mas sim com os olhos e com o coração também. É você ter essa empatia e você se colocar no lugar do outro tão profundamente que você consegue realmente entender o problema dele. E é só depois que aquela pessoa realmente se sente compreendida é que ela vai abrir a mente dela para ela tentar achar a solução que você tem para ela. É você diagnosticar antes de prescrever. Quando você combina o hábito do ganha-ganha com a escuta empática, Covey, ele chama isso de sinergia, que é o hábito 6. Sinergia, ela mostra que o todo, ele é maior do que a soma de todas as partes. É só você lembrar da torta, por exemplo. É quando através do respeito mútuo e da compreensão, vocês criam uma terceira alternativa. É uma solução que ela é muito melhor do que a minha ou as suas sozinhas. Esse daí ele é o ápice da colaboração criativa. Agora você dominou a si mesmo e as suas relações. Você virou uma máquina da eficácia. Mas calma aí, ainda falta uma coisa muito importante. A manutenção. É o hábito 7. É o que impede basicamente a sua máquina de quebrar. Afine o instrumento. Imagine que você é um lenhador e vai cortar a árvore com um serrote que está cego, por exemplo, ou um machado que está cego. Ele se esforça, ele sua e o processo é lento. Alguém para e fala para ele, viu, não é melhor você afiar o seu serrote? E daí ele responde, não tenho tempo, eu estou muito ocupado serrando. Nós somos esse lenhador e você é esse instrumento. E você precisa se afiar em 4 áreas. Essas 4 áreas são a física, a mental, a espiritual e a social. Basicamente essas áreas que você precisa se afiar. Afiar o instrumento não é uma perca de tempo. É o que torna tudo isso possível. Então qual é o segredo que Covey desenhou pra gente? É que os 7 hábitos, eles não são um checklist. Ele é uma experiência que você tem que viver diariamente, em espiral. Você começa sendo proativo, depois você define o seu objetivo. Se organiza, aprende a colaborar, a ouvir, a criar sinergia. E então você afia o seu instrumento para começar tudo de novo. Só que num nível mais alto. Não se trata de você ser perfeito. Trata de você ser melhor a cada dia, pelo menos 1%. Mas isso de dentro para fora. Essa é a fundação não apenas para uma vida de sucesso, mas de significado. Se esse mapa para te trazer uma vida mais eficaz fez algum significado para você, te agregou algum valor, o preço é muito simples. É só você meter o dedão no like, comentar o que você acha desses 7 hábitos e agora, a parte mais importante, use o hábito 1. Seja proativo. Me fala aí, qual dos 7 hábitos você vai começar a praticar amanhã? Que não adianta de nada. Você está vendo o conhecimento e não aplicar na tua vida. Declare essa sua intenção aqui, sem medo de você se comprometer ou de torná-la real. Só declara isso, joga isso pro universo. Até lá, se inscreva para você não perder a próxima revelação da sua mente. E para de querer apagar fogo como se fosse um bombeiro. E comece a construir o seu legado.